Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Aqui é o missionário Marconi, irmão em Cristo. Quero, na manhã deste dia de domingo, 22 de março de 2020, mandar uma mensagem de despertamento para o povo de Deus, principalmente para aqueles que acreditam no que se é falado referente à palavra do Senhor. Porque todos nós cristãos dizemos que somos cristãos, mas muitos não se adentram a nem abrir uma Bíblia para poder buscar o entendimento da palavra do Senhor. Como muitas das vezes até abrem, leem, mas não entendem o que o Espírito está falando, porque não busca verdadeiramente de todo o nosso coração. E Deus, na manhã deste dia, manda transmitir esse recado para a sua igreja. Um recado que ele se refere ao arrependimento do seu povo, para com a sua adoração. Adoração essa que ele diz nas suas palavras sobre a aliança dele que ele fez com o seu povo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando mandou seu Filho para provarmos, ou melhor, para ele provar o quanto ele nos ama. Primeiro foi com a aliança da arca, na época de Moisés, depois com Davi, e depois, provando mais ainda o amor que ele tem pelo seu povo, com a ressurreição do seu Filho, no qual ele entregou para a remissão dos nossos pecados. Mas ele ainda continua falando na sua palavra nesta manhã, onde eu estarei mandando essa mensagem para vocês. O que ele quer de nós, igreja? Quando eu digo igreja, não é igreja de 4 paredes, prédio, templo, casa de oração. A igreja itinerante que somos nós, designado por ele através de quem? Do Espírito Santo que ele nos concedeu. E na manhã deste dia, ele fala em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, conhecido por muitos, mas também não entendido por muitos, porque o povo lê, mas não entende o que o Deus está querendo falar, o nosso Deus está querendo falar conosco. E nesta manhã ele manda dizer, nesse texto de 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, que ele quer falar e continua falando com sua igreja, que ele continua com o nosso relacionamento, tanto na aliança com ele, como através de seu Filho, no qual ele nos concedeu para a remissão dos nossos pecados, aonde pagou um alto preço na cruz do Calvário, pelas nossas vidas. E hoje, nessa devastação que está vendo aí no universo, através de um vírus, simples vírus, pequenininho, o povo está atemorizado. Coisas piores ainda virão, porque a sua palavra diz que ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas, se nós estivermos ligados nas palavras que ele manda cada um proferir a cada dia para ensinar o seu povo e alertar e despertar, acordar o quê? Da indolência que o povo está vivendo. Quando eu digo indolência, é sem despertamento. Não está ligado no que o Senhor manda falar. Porque em muitas das vezes nós entramos dentro das igrejas, subimos no púlpito. Quando se diz subir no púlpito, aqueles que realmente verdadeiro, puro, com a palavra do Senhor no coração para transmitir, designado como profeta que ainda existe aqui para o Senhor, no qual ele ainda designou profeta, e ainda existe profetas verdadeiros, o povo não dá atenção. Muitos entram pelo ouvido, saem pelo outro, e ninguém se liga no que está se falando. Muitas das vezes até conversando dentro da igreja, batendo papo, vendo celular, mascando chiclete, rindo, debochando do que está sendo falado da palavra do Senhor, E o que acontece? Na hora do puxão de orelha do Senhor, fica todo mundo com medo, todo mundo atemorizado, procurando saber qual é a fórmula, qual é o remédio que cura, que liberta e que não deixa morrer. Mas não é assim não. Isso aí torna-se o quê?
para o nosso Deus. Hipócrita, hipocrisia para aqueles que debocham do Senhor, né? Eu não vou nem citar fatos que já aconteceu recentemente aí, porque não me interessa. O que interessa é a palavra de despertamento para o nosso povo, o povo de Deus, né? E em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, a palavra do Senhor diz assim, ó: esse texto fala de uma aliança de Deus para com seu povo. Uma aliança consiste num pacto ou um acordo entre duas partes, né? Quando até se você se refere a um casamento, a um noivado, a um contrato, né? Você faz um pacto com alguém para que a união entre dois consista naquele determinado ato que foi aprovado pelos dois e concedido pelos dois, né? Então a mesma coisa é o Senhor, quando ele fala da sua aliança para conosco, que é o seu povo, né? A sua igreja, né? E ele continua dizendo assim, ó: onde ambos cumprem sua parte no trato, contudo, esta aliança deve ser para sempre. E muitos estão tirando a aliança, mas não é a aliança do dedo para atrair sua esposa, para atrair seu marido, não. Para atrair o Senhor. Descumpre a sua aliança de contrato espiritual com Deus e faz coisas que não se deve fazer e fica ao devaneio do mundo. E o Senhor mesmo que você compactuou com ele, você abandona através do acordo espiritual no qual ele te chamou, te convocou para ser eleito, povo eleito dele, co-herdeiro da herança do céu, da vida eterna, né? E muitos estão jogando isso por terra, não dando valor e nem acreditando mais que Jesus virá, né? Por isso que ele continua falando na sua palavra: contudo, esta aliança deve ser para sempre. Ela não foi cortada ao meio. Ele não te abandonou. Pelo contrário, nós é que abandonamos ele, né? Como muitos têm feito aí, né? Então, um contrato fala sobre uma pessoa. Quem são os contratantes? Os dois, né? Nós que somos os contratantes. Porque um contrato fala de uma pessoa, que é o contrato dele. Mas quem são os contratantes? Somos nós. O que deve fazer? O que receberão através desse contrato, desse pacto, dessa aliança com Deus? É uma pergunta que ele continua falando para o seu povo, né? O que fazer para que Deus restaure nossa nação? Mais uma pergunta para aqueles que ainda estão desacreditando, né? E para aqueles que acreditam e continuam na fé, guarde no coração a pergunta do nosso Deus. O que fazer para que Deus restaure nossa nação? Nos cure e nos liberte dessa devastação que está vendo aí, nesse vírus que está contaminando e matando bastante seres humanos aí, tirando vidas, né? Como se fosse vários pingos d'água, ou melhor, uma cachoeira de uma torrente, né? Então, numa aliança com Deus, vejamos quem somos. O que devemos fazer? A nossa parte no trato no qual nós fizemos com Ele e Ele conosco. O que devemos fazer? O que Deus fará através da sua promessa para conosco? Outra pergunta, né? Pois bem, vamos lá. Quem somos hoje para Ele, que nos contratou e nos está dando um pacto de aliança? O povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se ele diz quem somos, povo de Deus, e ele ainda complementa, se nós somos o povo dele, ele diz nas suas palavras: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Olha só o que Deus nos dá de referência quando dizemos que somos o povo dele. Somos o povo de Deus e carregamos o poderoso nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é aquele que tem poder em seu nome. Lá em Atos capítulo 4, verso 12, fala sobre isso. A igreja precisa conhecer a si mesma. Cada cristão deve saber qual é o seu papel no reino de Deus. E exercer a sua missão de sal da terra
e luz do mundo no qual nós fomos convocados e eleitos por Ele, e chamado por Ele, né? Como convocado para um exército espiritual do reino de Deus. Quando nós somos convocados para o nosso trabalho, para o exército, para a marinha, para a aeronáutica e assim por diante. Só que essa convocação é uma convocação que não é fácil, não. Tem que passar por prova, por luta, por sofrimento e até pela experiência da morte para poder chegar ao reino de Deus. E ele continua falando, e como cristão e povo eleito dele, o que devemos fazer? Ficar sentado, esperando a morte chegar? Esperando cair do céu milagre, bênção? Até cai. Mas nós temos que estar conectados naquilo que, quando cai a bênção e milagre do céu, é quando nós suplicamos e clamamos ao Senhor. Não é só comer, beber e dormir. Entendeu? Nós temos que se humilhar para o Senhor. E ele continua falando: se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha só, está dizendo para toda a igreja, para todo o povo dele eleito. Devemos fazer estas 4 coisas. Nós devemos fazer constantemente essas 4 coisas como povo de Deus: se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que ele vai responder para o seu povo. Se humilhar é ser humilde e se colocar sob o domínio do Senhor. Não achar que eu posso, que eu faço, que eu sou tal e que eu não preciso de Deus. Amém? E orar, falar com o Senhor sobre nossas vidas e nossos problemas. A igreja precisa orar, mais que festejar e fazer programas. Porque você muitas das vezes deixa de orar, buscar a face do Senhor, mas para fazer programa e fazer outras coisas que não deve, todo mundo tem tempo, né? É isso que ele está cobrando da gente. E se buscar e ir atrás de algo, precisamos buscar, mas o Senhor em sua casa. Há muitos crentes nominais que não frequentam as igrejas. Ele está dizendo que muitos crentes itinerantes têm que ter comunhão com a igreja, frequentar a igreja. Porque a igreja, mesmo sendo de 4 paredes, sendo um prédio, mas é ali que se existirá e existe a comunhão de todos, para que possamos um para com o outro entender a necessidade do próximo para ajudá-lo nas suas necessidades básicas, até através de uma oração que o outro está caído, fraco na fé. Para isso que existe a comunhão, para isso que existem as igrejas. E muitos não acham que deva fazer isso e nem participar disso. Mas de programação de festas, de aniversário, todo mundo se junta para fazer, e nesse dia amontoa. Não tem nem espaço para se sentar, né? E se converter é se arrepender dos seus erros e mudar as atitudes a cada dia de nossas vidas. É isso que ele pede. Essas 4 coisas são simples e fáceis, mas temos que fazer. E muitos não fazem nenhuma das 4. Né? Não se humilha, não se ora, não se busca e não se converte dos seus pecados. Mas ele ainda continua dando assistência e diz assim: assista, o que Deus faz para que nós possamos entender o que ele quer. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, como está no verso 15, né? De 2 Crônica 7:14. Mas Deus faz estas 3 coisas ainda para nos dar uma oportunidade. Na primeira ele pede 4, na terceira ele pede 3. E diz assim, ó: então eu ouvirei dos céus 1, perdoarei seus pecados 2 e sararei sua terra 3. Então Deus faz essas 3 coisas para que a gente entenda o que ele ainda está continuando a pedir. Ouvir, ele sempre ouve, mas aqui significa que atenderá a nossas orações que terão sido verdadeiras em sua presença. Não é oração, não é pedido de heresia, nem de pedido de hipocrisia. Eu dei 10, quero 20. Porque ele não vai ouvir. Entendeu? E a segunda é perdoar
Ele perdoa nossos pecados quando perdoamos a quem nos ofende e quando nos arrependemos sinceramente. Aí sim, aí ele ouve a tua oração. E sara a tua terra. Olha só o que ele fala. Deus sara as doenças sociais e espirituais em nossa cidade, no nosso Brasil, no mundo e em todos os países. Família e nação. Deus aqui é um médico, é como um médico, irmão. Ele ouve o paciente, vê o problema em seu corpo e então receita a cura. Assim Deus ouve os nossos pecados, nos perdoa e sara nossas consequências de vida. E os sofrimentos e as características físicas do corpo, da doença e do maligno. Mas para isso, creia no poder da restauração de Deus. Creia, porque se não crer, entrar num ouvido e sair no outro, não der ouvido ao profeta que fala da sua palavra, nada disso vai te salvar e te libertar e te dar a vida eterna, não. Mas ele conclui ainda nessas palavras aqui, ó. Para concluir, no verso 15 ele diz assim, ó: estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, tanto aqui na minha casa como na sua e aonde você estiver. Ore a Deus sinceramente, com o coração aberto, com amor, com carinho, dedicação e fé, que ele te ouvirá. Mas se for de coração de pedra, heresia, hipocrisia, disfarçado, não tem amor para orar, nem para pensar no próximo, nem adianta, está perdendo tempo. E ele ainda continua falando, porque que se fizer neste lugar onde você está, não é só dentro da igreja. Se quisermos que Deus nos ouça e contemple nossas vidas com seu amor, comece a fazer maravilhas em nossos meios. Precisamos saber quem somos e quem Ele é, e o que devemos fazer e o que Deus faz por nós. Ele está falando a todo momento e nos despertando dessa indolência, da preguiça, da mentira e do oba-oba. Estas palavras não é para o mundo perdido, é para a igreja, porque o mundo já está perdido, já jaz no maligno, mas ele está dando o despertamento da aliança dele para a igreja. Isso que nós temos que entender. Se esperarmos, irmãos, que somos irmãos, o mundo se humilhar, Deus nunca sarará a nossa terra. Se nós não se humilharmos e não orarmos e não buscarmos a face do Senhor, Ele nunca sarará a nossa terra. Quando Ele fala a nossa terra, não é esse mundo que já jaz no maligno, não. É a terra que somos nós, que do pó viemos e do pó voltaremos. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos e que o medo, o temor, o pânico saia do coração daquele que vive na presença do Senhor, porque as suas palavras já é uma palavra de vitória, uma palavra de despertamento, uma palavra de amor, que cura, salva e liberta para todo aquele que crê na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos neste dia e que deixe o barco flutuar, que Jesus estando nele, ele não vai afundar. Tenho certeza disso. É só crer no que o Senhor fala nas suas palavras. Leia a Bíblia, estude ela. Coma como se estivesse comendo uma comida dentro de casa, faminto, há 10, 15 dias sem comer. Leia a Bíblia, para que você possa entender o que o Espírito de Deus está falando com tua vida, com tua família, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor e muito obrigado até aqui para todos. E tenham um ótimo domingo. E creio que essa devastação aí irá passar breve, porque isso é plano de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica na paz. Muito obrigado.